A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e mais um dia vamos aqui continuar a nossa leitura da carta de Paulo aos Romanos. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo também, já deixar aí o seu comentário. Tudo isso dá mais engajamento para o vídeo e assim me faz alcançar mais pessoas. Você faz tudo isso gratuitamente, você não gasta nada, não paga nada para me ajudar assim a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Então, faça este favor. E aproveita também e me segue ali no Instagram, amém? E você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Já estamos aí no vídeo 342, já nos aproximando ao final do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E é bem interessante que você comece do vídeo 1 e um vídeo por dia. Em um ano, você vai ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus conosco. Então, para que você tenha acesso, na descrição deste vídeo e aqui nos cards eu vou deixar o link da playlist completa. Então acesse e assista do início. Mas agora eu quero orar com você. Vamos orar para que possamos fazer então a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui reunidos na Tua presença para ler a Tua palavra, para crescer, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor, aprendendo a cada dia mais a sã doutrina e a Tua Escritura. Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a guardar esta palavra em nossos corações, praticá-la a cada dia, para que assim possamos ver prosperar o nosso caminho. Possamos, Deus, em nome de Jesus, alegrar a Ti também. Te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura. Abençoe a casa, o lar, a família desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos lá. Romanos capítulo 4. E diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. De certa forma, a obra que praticamos nos traz galardão, recompensa, mas é a fé, o crer, que nos traz a justificação e a salvação. Lógico que a fé coopera com as obras e as obras cooperam com a fé. Nós vamos ver Tiago, inclusive, explicando isso de uma forma aí bem clara. Continue a leitura. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Paulo aqui ele está argumentando justamente a questão da fé e das obras, e quando ele fala obras aqui, ele está falando principalmente a questão das obras da lei,
das obras judaicas, do guardar as cerimônias, os sábados, as luas, todas as coisas que os judeus guardavam. Pois ele quer mostrar aqui que a fé ela está independente dessas ordenanças. Que a fé é tanto para o judeu como para o não judeu. A salvação é tanto para o judeu como para o não judeu, porque ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Continue. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ou seja, a promessa, a salvação, o perdão, a remissão, não é apenas para os circuncisos ou para os judeus, mas para todos aqueles que andam na fé como Abraão, ou seja, aqueles que ouvem a voz de Deus e a obedecem. Continue. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, na verdade, na época de Abraão, nem a lei não existia ainda. A lei veio a vir através de Moisés, muito tempo depois. Continue. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. E Paulo está querendo dizer isso. Se a fé e a salvação, a promessa, a herança for só para quem está debaixo da lei, as coisas não funcionariam direito, porque na lei opera a ira. Como assim na lei opera a ira? A lei declara, mostra, revela o pecado. Enquanto o homem não tem o conhecimento da lei, ele não tem conhecimento que é pecador. A partir do momento que ele tem o conhecimento da lei, ele tem o conhecimento de que é pecador. Então a lei, ela revela o pecado. Por isso que Paulo diz que onde não há lei, não há transgressão. Porque se nós habitássemos, por exemplo, em um lugar que nada fosse proibido, então qualquer coisa que fizéssemos, nada seria pecado, nada seria transgressão. Então a lei, ela revela, ela traz à luz a transgressão, o pecado, a iniquidade. Enquanto que a fé, ela traz justamente a salvação. Continue. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Ou seja, Abraão, ele não atentou para a sua situação para de Sara, ele atentou para a promessa de Deus e creu que aquele que prometeu era poderoso também para cumprir a promessa. E por isso ele é considerado o nosso pai na fé. E como Deus o prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E todos que são de Cristo, nós vamos
ler, né? Nós lemos, na verdade, isso na carta aos Gálatas, que todos que estão em Cristo são filhos na fé e são herdeiros de Abraão. Filhos como filhos de Abraão, justamente pela fé. Continue. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justiça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu próprio tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, amados? Como eu falei lá na leitura dos evangelhos, quando Jesus diz, né, que quem tem maior amor que esse dará a vida pelos amigos. Jesus não deu a vida apenas pelos amigos, mas inclusive pelos infiéis, pelos pecadores, pelos miseráveis, por todo o mundo, que um homem precisa, diante de tão grande salvação, reconhecer a sua situação miserável, receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para assim ser feito, receber a autoridade de Filho de Deus. Continue. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Resumindo, assim como por Adão entrou a morte e o pecado, por Cristo entra o perdão e a vida. Assim como muitos morreram em Adão, foram contaminados, passam a ser pecadores, em Cristo nós temos vida, vida eterna, vida de verdade. Continue. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, portanto o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Veja, pecado veio por um homem, por uma ofensa,
entrou o pecado no mundo. Já a graça veio por muitas ofensas. A multiplicação do pecado e das ofensas, Deus enviou Jesus, então, justamente para justificar a todos que nele crê. Continue. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ora, se foi então a multiplicação do pecado que fez vir a graça, e se a graça se tornou abundante, então o que vamos fazer? Vamos pecar ainda mais para que a graça seja ainda mais abundante? Porque tem gente que pensa assim, né? Jesus já perdoou tudo, já podemos fazer tudo porque agora mais nada é pecado. Outros ainda que possam pensar, já que pela multidão de pecados veio a graça, então vamos pecar ainda mais para que venha então ainda mais graça. E é justamente sobre isso que Paulo está perguntando. É essa postura? É isso que tem que ser feito? Veja a resposta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós não devemos pecar ainda mais, pelo contrário, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, vivos para viver a vontade de Deus. Continue. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado,
fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem porque todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, como morremos na semelhança de Cristo para o pecado e nascemos de novo, então agora estamos livres, porque em Cristo morremos para a lei, estamos livres para fazer a vontade de Deus, não tendo a obrigatoriedade de guardar todas as coisas, as ordenanças da lei, mas em liberdade servindo a Deus por amor. Continue. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, a lei não é má, a lei não é pecaminosa, mas nós conhecemos o pecado pela lei. Eu sei que não devo matar, porque a lei diz, não matarás. Eu sei, por exemplo, quando eu vou em algum parque e alguma coisa, que em um determinado lugar com grama eu não posso pisar ali, porque tem uma plaquinha dizendo não pise na grama. Se eu não ver a plaquinha, ou se não tiver uma plaquinha eu pisar na grama, não está errado. Mas se tem uma plaquinha ali dizendo não pise na grama e eu piso na grama, logo eu saberei que sou pecador ou que sou um desobediente da lei. Então a lei, ela revela, ela mostra quando nós estamos em erro ou não. Mas ela não é má. A lei, ela pode ser considerada como má para o perverso, para aquele que quer quebrá-la. Mas para aquele que está disposto a obedecê-la, ela não é má. Continue. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno.
Ou seja, não é a lei que é ruim, é o pecado. O que acontece é que a lei manifesta o pecado que está no homem. Mas a lei não é má, ela é boa. Continue. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que em mim habita. Ou seja, o dilema de todo homem. O bem que muitas vezes nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer, e o mal que nós não queremos fazer, muitas vezes acabamos fazendo. E a lei nos denuncia. Não é ela que é ruim, ela apenas nos denuncia. Ela mostra que aquilo que fizemos é ruim. E quem é que fez? Fui eu que fiz. Mas por que eu fiz? Por causa do pecado que em mim habita. E a lei justamente, o mandamento justamente revela que existe em mim o pecado, para que eu possa inclusive combatê-lo, lutar contra ele. Continue. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim. E quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Realmente essa é a luta constante. A nossa carne quer pecar. A nossa mente sabe que não deve. Existe essa batalha aí constante e nós damos graças a Deus por Cristo que nos ajuda a vencer esta batalha e nos perdoa dos nossos pecados. Amém? Vamos ficando por aqui com a nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, de deixar seu comentário, tudo isso me ajuda. Se puder, faça também aí a sua oferta e não esqueça que você pode também mandar aí o seu pedido de oração ou sugestão para vídeos e para live, como temos feito aí as nossas lives das terças-feiras. Amém, amados? Vamos ficando então por aqui. Amanhã voltaremos com mais leitura da palavra do Senhor. Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus!